abrir aqui no computador. Tá, aí aperta F5 aí no computador. Não achei F5 não. Vou aguardar você. Não enxergo nada nesse teclado aqui. Já vi. Espera um pouquinho. Bem. Foi? Boa noite aí. Foi? Sim. Olá, boa noite. Alguém aí? Mas aqui na tela do computador não entrou não. Não, ainda não, né? Eu tenho que clicar na bolotinha do núcleo aqui? No computador? Isso, mas ele... Aqui eu tenho que clicar aqui pra entrar? Isso. Esse vai se ver. Aqui. Legal. Oi, gente. Aguardando, boa noite. Aguardando se tiver alguém aí pra nossa live de hoje. Dá um alô aqui pra gente. A gente aguardando pra começar. Quem for entrando, por favor, dá um alô pra gente saber aí a hora que a gente pode começar, aguardando vocês, ok? Oi? O telefone estava silencioso. Ah, não tem problema. Vem ligar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tô meio travando aqui as conexões. Deixa eu ver. Tem que baixar, aí botar lá na luazinha. Ele tá conectado. Não? Tu vai? Não, relaxa, tá tranquilo. Muito bem, ó, o pessoal já tá entrando aí. Olá, gente. Vamos aguardando aí vocês para nossa live de hoje. O que é iluminar a sua sombra? Então, aguardando o povo, as pessoas entrarem para a gente começar a conversar, trocar. Aguardando o Gabi. A Anne hoje teve um compromisso, não vai poder estar presente aqui nesse momento, mas estará sempre presente. Aguardando um pouquinho vocês entrarem e o Gabi vir para a gente começar. Não, relaxa.
Olá, gente. Então, pessoal que está entrando, a gente hoje vai falar sobre sombras. O que são as sombras internas, né? Você sabe o que são suas sombras? Então vamos lá. Quem quiser já começar a perguntar, comentar alguma coisa sobre as sombras, como a gente ilumina as nossas sombras, estamos aguardando vocês. Ok? Olá, boa noite. Vamos que vamos, iluminando as nossas sombras. É necessário iluminarmos. O que é iluminar uma sombra interna? Você sabe me responder isso? Se você sabe ou tem ideia, escreve aí pra gente começar a conversar a respeito dessa iluminação das sombras. Gabi tá chegando aqui para participar desse papo. E aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá hoje falar do que é a sombra, do que é iluminar a sombra. Estamos começando? Isso, algumas pessoas já estão entrando, já são 7h40. Vamos lá, quem for entrando e quiser participar, quem já estiver aí, né? Vamos lá? Muito bom. Boa noite a todos. E vamos lá, o que é, dona Márcia Pérez, o que é iluminar a sombra? Acho que primeiro a gente tem que saber o que é sombra. Acho que é, né? Vai iluminar, se a gente não sabe como é que vai, o que vai iluminar, como é que a gente vai saber o que fazer, né? O que é a sombra, né? O que é a luz, o que é a sombra? Existe uma frase que diz, onde a sombra a luz, né? Então elas nunca estão separadas, né? Não, na verdade elas estão sempre conectadas, né? Eu tô aqui, tem uma luz bem na minha frente e aqui atrás tá a minha sombra. E aí? Né? Como é que a gente faz para iluminar a sombra? Eu jogo o flash aqui atrás, né? Isso, então uma não existe sem a outra. Assim como diz aquela música do Lulu Santos, não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Mais ou menos por aí. Então a gente está chegando à conclusão de que o mundo das dualidades, dos opostos, está sempre presente, né? Sim. E aí? Então a gente vai falar sobre isso, gente. Iluminar a sombra. Só que essa sombra que a gente vai falar não é essa sombra que a gente vê aqui, né? Que a gente faz aqueles bonequinhos na parede com as crianças. Não, é uma sombra interna. E o que seria uma sombra interna? Algo que está dentro de você e que cria uma obscuridade, né? Sim. Mas aonde que o que são essa questão de luz e sombra? O que são essas partes, né, em manifestação? E o que são? Como a gente identifica o que é luz e o que é sombra, né? Se a gente pensar, falando de luz e sombra, é um aspecto de dualidade, né? Sim, dualidade. Essa palavra é muito importante porque a gente vive num planeta dual, onde a dualidade permeia tudo na nossa vida. A Terra é um planeta onde a gente veio para cá para vivenciar a dualidade, né? Sim, e o que é essa dualidade, né? Muitas classificam, se a gente pegar os processos da natureza, a gente consegue ver muito essa dualidade, né, presente. O dia, a noite, o quente, o frio, e outras formas até, né, em sabores complementares, né, o doce, o salgado. Sim. Enfim, tudo com o oposto. Isso relembra muito a questão do Yin Yang, né? Sim. O taoísmo. Isso. As energias antagônicas e complementares. Sim. Então a questão da luz e da sombra traz uma coisa assim, o que está visível e o que está mais oculto, o que está mais difícil de você ter uma visão clara, justamente porque ela está na sombra, né? Ela está no escuro. Sombra. Então, qual o processo a gente precisa aprender a fazer, né? Onde que se reflete essa sombra, essa luz no nosso dia a dia, né? Se a gente pensar nas nossas ações, as nossas ações, a gente fala muito no aspecto, quando a gente estuda dentro da psicologia, da análise humana, o que a gente chama muito de consciente e de inconsciente. Sim. Né? Então, se eu falar a respeito de algo que está consciente, ela está na luz, porque ela está às claras, né? A gente fala de consciente aquilo que a gente sabe,
ou aquilo que a gente faz e tem a real noção do porquê faz, né? Ou porquê fala, ou o significado das coisas, né? Das palavras. E a sombra é uma coisa que a gente não sabe. E não vê. E ela está presente. Né? Então a gente fala muito do inconsciente, ou o não consciente, aquilo que não está disponível de uma maneira muito clara, mas ainda assim ele nos impulsiona. Sim. Né? Se a gente for pegar a humanidade como um todo, nós temos, fala-se de 3%, 10% nós utilizamos da nossa capacidade cerebral. Não é que a gente não utilize a outra parte, mas ela está ligada ao inconsciente. Por exemplo, se a gente pensar o processo do nosso organismo, né? Como que acontece? Quem que controla o batimento cardíaco? Quem que controla? Né? Quem controla o sistema digestivo, o fígado, quanto que deve secretar ali de bile para digestão, todo o processo do sistema instintivo, todo o organismo, nosso corpo humano, ele funciona sem a gente trazer o real comando para ele. Ele funciona de uma maneira muito natural, ele tem um instinto, né, a sabedoria do instinto de sobrevivência. Então a gente não precisa dar esse comando para ele, mas ele funciona de uma maneira inconsciente para a nossa mente. Sim. Né? Mas existem alguns aspectos que nem sempre são, eu vou usar o termo saudáveis, né, para a gente. Por exemplo, um hábito às vezes de um excesso, sempre normalmente os excessos, né? Excesso de doce, ou um excesso de comida, ou um excesso de sono. Existem alguns processos que acontecem no nosso corpo que a gente faz e não sabe por que faz. Então aquela vontade de comer doce. Doce é ruim? Doce é bom? Não, doce ele é o que é. Sim. Agora, se a gente trabalha um excesso dele, consome doce em excesso, por que a gente está consumindo doce em excesso? Então, esse real motivo pelo qual a gente faz as coisas e não sabe por que faz, e faz algo que nos prejudica e prejudica as outras pessoas, isso é chamado de sombra. Sim. É chamado de sombra porque é inconsciente, a gente faz, não sabe por que faz, e o resultado dessa ação inconsciente, ou seja, desta ação na sombra, ela é danosa. Né? Ela gera um desequilíbrio. Gera desequilíbrio para nós e para os outros. Né? Sim. Então, tudo que a gente fala quando a gente fala da sombra, a gente fala desses aspectos que a gente faz, a gente age, a gente às vezes pensa, ou às vezes sente de uma determinada maneira, se expressa, né, os nossos veículos de expressão, de uma maneira que a gente não sabe por que se expressa. Às vezes a gente se expressa de uma maneira que ela é bondosa ou ajuda as pessoas, né? E às vezes é um instinto interno de ser uma pessoa boa, né? De ajudar as outras pessoas. Esse pode ser um aspecto que está na sombra, mas ele não é um aspecto que está prejudicando as pessoas. Então a sombra nem sempre é ruim. Sim. Né? E nem sempre, o Gabi estava falando de um aspecto inconsciente da sombra. Mas esse é um dos aspectos, quando a gente não faz e não entende muito bem e está ali sofrendo. Existe quando ela começa a ser iluminada, ela se torna uma sombra consciente. Eu consigo ver a minha sombra. Aí é um outro aspecto da sombra, né? Então, assim, a gente está tentando explicar que é um processo. Existe aquela sombra onde eu sofro, onde eu não sei nem por que eu sofro, onde eu estou angustiada, eu não sei nada, eu não vejo nada, eu estou em total escuridão. Quando eu começo a ver essa escuridão dentro de mim, a olhar a minha sombra, ela já não é mais inconsciente, ela é consciente. Eu tenho total... De ser sombra, né? Ela ainda é sombra, mas está se transformando, né? Sim. Que eu tô vendo já. Então já tem uma luz aí, né? Sim, já não é tão sombra, né? Já não tá então tão o escuro processo mais. já mudou. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, né? Se uma coisa bem corriqueira, que todo mundo pode ter passado ou passa ainda, né? Essa questão do doce que o Gabi falou, da comida. Sim. Eu né? falo porque a gente fala sombra. que a gente também tem essa sombrinha ali, né? Então, o que acontece? A gente sabe que o excesso de açúcar
né, não é bom, tudo a gente sabe. Aliás, o ser humano sabe muita teoria, mas não pratica aquilo que sabe. Isso é uma grande sombra também, porque Sim. todos nós sabemos muita coisa. Teoricamente, a gente sabe, estuda, tem o conteúdo e na hora de fazer não faz nada daquilo que estudou, né? Então não é compatível uma coisa com a outra, está em desequilíbrio também, portanto é sombra. Então, por exemplo, eu sei que o doce faz mal, que ele eleva a minha glicose, que engorda e tal. E eu vou e como doce, adoro doce. Quem não gosta de um brigadeiro, de um bolo? A gente adora, né? É difícil a pessoa que não gosta de doce. Então eu estou vendo que eu tenho essa sombra. É uma sombra muito leve, digamos assim, né? Sim. Essa do doce. A gente come e fala assim, nossa, aí dá aquele arrependimento depois daquela culpa. Eu comi tanto, mas estava tão bom. Por que será que eu comi tanto? Qual foi a carência que eu queria suprir com esse doce, né? Então tudo isso que gera uma culpa, um desequilíbrio, é uma sombra. Só que quando eu olho e sei que é uma sombra, eu já estou iluminando, né? Se eu tenho alguma coisa que eu sei que me faz mal, uma insegurança, uma dúvida, uma dor, um sofrimento, tudo isso é sombra, gente. Por que é sombra? Porque quando tem luz, quando a gente fala de luz, nada disso ocorre. Eu não tenho medo, eu não tenho sofrimento, eu não tenho insegurança, não tenho nada, porque é só luz. Sim. Só luz. Não existe dualidade quando você junta a sombra e transforma em luz. Então essa frase é muito importante. A sombra e a luz são opostos, só que a sombra ela tem que se juntar com a luz para se transformar em luz. Sim. Né? Para se integrar à luz. Uma das coisas que a gente costuma também dizer até nos estudos em análise de física quântica, né? Eu sempre falo do professor Hélio Couto porque ele é um grande mestre e propagador do despertar de consciência, né? E uma das coisas que ele traz é que não existe a sombra ou a escuridão, só existe a ausência de luz. A luz, a presença da luz ou a ausência de luz. Sim. Né? Então se a gente pegar, vamos falar da luz também como amor. Sim. Né? Então a gente pode falar que muita gente fala, não, só existe guerra, desgraça no mundo. Não. Será que não é ausência de amor? Será que essas questões que incomodam, né, o ser humano, de sofrimento, de guerras e tantas coisas mais, elas acontecem normalmente por falta de amor? Porque se houvesse realmente o amor, não teria isso, né? O amor ele traz uma questão de você respeitar a si mesmo, respeitar o outro. Então, no momento em que algo acontece que me fere, né? Seja qualquer, independente das circunstâncias, né? Eu preciso olhar para isso. Será que eu tenho que olhar para a ponta da lança que está me ferindo? Né? Ou será que eu tenho que olhar para a ferida? Independente das partes, eu tenho que trabalhar o amor com tudo. Né? Então, acolher as pessoas que nos ferem. Né? Existe uma frase muito, muito marcante, que é aceitar, né? Na verdade acolher de maneira amorosa as manifestações desagradáveis dos nossos semelhantes, né? É um desafio. E esse desafio é justamente o processo de iluminar a sombra. Será que a gente consegue acolher esses nossos lados que às vezes não nos ajudam muito? Porque embora o doce seja gostoso, né? Eu falo de doce porque esse é o meu calo, né? Embora o doce seja muito saboroso, ele gere um prazer basicamente instantâneo, né, quando a gente consome, em excesso ele vai causar um desequilíbrio no meu corpo. Então não quer dizer que o doce seja ruim. O doce não é bom nem ruim, o doce é o que é. Agora, o que eu faço com ele, se eu consumo ele em excesso, aí sim eu vou estar me prejudicando. Sim. Então, onde que está o aspecto sombra? O excesso. Será que eu não consigo trabalhar um autocontrole para degustar e saber o quanto parar? Né? Então, aí eu acho o equilíbrio e aí eu começo a iluminar a sombra. Sim. E, como a Márcia falou, será que essa busca pelo excesso de doce ou qualquer outra ferramenta de compensação, né, gente? Tem tanta gente que utiliza o sexo como uma forma de compensação, a bebida, as drogas,
às vezes jogos ou qualquer tipo de vício. Compras. Qualquer compras, nossa, qualquer tipo de compulsão, de excesso, de uma maneira que você perde o senso de controle, né? Sai do seu desequilíbrio, sai do seu equilíbrio, né? Gera desequilíbrio, e isso é algo que precisa ser olhado com carinho, com atenção e descobrirmos a verdadeira razão daquilo se manifestar. E quando a gente faz isso, a gente ilumina a sombra. Agora tem um outro aspecto de uma sombra que é muito importante, que não tem a ver com compulsão. Isso foi um aspecto também que o Gabi trouxe. Agora eu vou trazer um outro aspecto. Por exemplo, um outro aspecto de sombra muito comum entre nós são os auto-boicotes, tá? O que são os auto-boicotes? É a gente sempre pautar no negativo. A gente está sempre reclamando, a gente só vê o ruim, a gente só vê... Se o tempo tá calor, a gente fala, nossa, eu não aguento este calor. Se tá chovendo, ai, que chuva chata. Se tá frio, ai, podia... Então, o ser humano, ele tem uma tendência de focar no negativo. Isso é auto-boicote, porque tem tanta coisa linda e boa para ser vista e vivenciada, sim, que a tendência do ser humano é sempre valorizar a sombra, sim, e boicotar a luz. Então, mas se a gente pegar aquela base ali de 3 a 10% de consciência ou de luz e de 90 a 97% de sombra ou de inconsciente, obviamente a gente vai ficar num padrão inconsciente. Sim, né? sim. O inconsciente ele vai ganhar força se a gente não fizer algo conscientemente. Sim. Então, assim, qual é o modus operandi? Isso aí acaba até a gente entrando numa lei do universo, que é a lei da entropia, né? O modus operandi nosso, ele sempre olhar o aspecto sombra, sempre olhar o que está ruim, e dificilmente a gente valoriza o que está bom, o que é belo. Sim. Né? E coisas simples da vida, né? Acordar e falar, nossa, que bom que eu acordei, que eu tô respirando, que eu tô bem, que eu tenho uma cama para dormir, que bom que tá tudo à minha volta, as coisas estão... Coisas simples, sim, né? Olhar um dia bonito, né? E se tiver chovendo, a chuva é importante. Se tiver vento, o vento faz parte também. Então, a gente valorizar as coisas boas da vida é um caminho que não é o comum do ser humano, sim, né? O ser humano, ele tá sempre tendendo a mergulhar numa densidade. O ser humano tá sempre tendendo a olhar um lado ruim, o caos, o estado caótico do mundo, do planeta, da política, de tudo, né? Tá tudo sempre muito ruim, o mundo está o caos. Sim. E aí todas as pessoas vibrando isso, né? Como a gente já cansou de falar, e eu falo e repito, cristaliza aquilo que se está vibrando, né? Sim. Então é vibrar na sombra. Vibrar na sombra. Então, existem, como a gente falou, vários aspectos, né? Os vícios, as compulsões, as inseguranças, as dúvidas, não acreditar em si mesmo, né? Duvidar, sim, da sua capacidade de realização no trabalho, achar que sempre o outro é melhor do que você. Tudo isso é sombra interna, gente. Tudo, sim, isso é sombra interna. Porque quando a gente ilumina e começa a iluminar as sombras, a gente começa a ver que isso tudo é ilusão. Uhum. É Maya, né? Como dizem os hindus, nós que somos da linha, né? Sim, do yoga, é Maya, porque a gente começa a iluminar internamente, a gente vê que a gente tem força, que a gente é luz, que a gente tem amorosidade, que o mundo é belo, a gente começa, sim, a ver as coisas boas da vida. Isso é iluminar, é você estar se iluminando internamente. Né? Sim. Não é negar a sombra ou simplesmente falar que não existe o lado ruim. Não é uma coisa assim, por exemplo, se tem a lixeira dos materiais orgânicos ali da cozinha, tá lotada e já tá assim, 3 dias ali já tá fedendo, né? O material orgânico ali já está em processo de decomposição. O odor, ele serve para nos avisar que tem alguma coisa literalmente podre ali, né? Está num processo de putrefação e precisa passar por um outro ciclo da natureza. E não quer dizer que eu vou sentir o cheiro e falar, nossa, que cheiro maravilhoso. Ele não é um cheiro agradável, realmente, não é um cheiro agradável, mas ele tem uma função, que é nos recordar que aquilo precisa passar por um processo. Né? Se a gente vai pensar assim, olha, se tem esse cheiro, quer dizer que não é algo que é para eu comer.
Então, tudo na natureza tem uma função, né? A dor também, ela tem uma função. Sim. Se a gente tem uma dor no corpo, seja ela onde for, significa que aquela parte está precisando de atenção. Seja uma dor nas costas, porque ficou o dia inteiro sentado trabalhando, né? A Quem dor é um trabalha no escritório. SOS. Ou seja uma dor na perna, a pessoa trabalha, também pode ser o dia inteiro sentado, ou fica muito tempo em pé, e daí tem um problema de circulação, porque não faz uma atividade física, às vezes tem uma rotina tão pesada que não tem tempo para fazer uma atividade física, de cuidar do corpo, de fortalecer o corpo para o dia a dia, para a jornada da vida. Então, as pessoas costumam fazer o quê? Se amortecerem, né? Acabam indo para os químicos, para os remédios, para quê? Simplesmente ameniza a sensação, né? A dor está ali, mas a dor quer dizer alguma coisa, óbvio, ninguém gosta de ficar sentindo dor. Será que eu posso tomar um analgésico, mas depois, né, no outro dia eu vou acordar sem dor? Então, será que eu posso nesse outro dia buscar encontrar a razão daquela dor? Sim. Né? Buscar e compreender o que está acontecendo, né? Então, muitas pessoas acabam indo para os analgésicos, né? De volta aí o doce, de volta aí as drogas, a bebida e tantas outras formas de deixar a mente e o corpo entorpecidos, né? E aí a gente faz o quê? Usa isso como uma válvula de escape. E Sim. Isso é o fator da sombra. Então é isso que a gente procura trabalhar. Será que a gente está vivendo uma vida plena? Será que a gente está vivendo uma vida alegre, contente? Que é de direito de todo ser humano. E nós podemos optar por isso. Nós temos de 3 a 10% de parte consciente que, na verdade, ela não é que ela é menor ou é mais fraca, muito pelo contrário. Ela é o sol, né? Ele é justamente a fonte de luz que é capaz de iluminar toda a escuridão. Sim. E é através desses 3 ou 10% de consciência que nós podemos modificar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, Sim. a nossa sombra. É olhando de maneira, não é brigando, né? Não é gerando conflito, Sim, não é gerando guerra. A gente vai falar disso já. Né? Como que a gente faz isso aí? Justamente acolher. É aquilo que a gente falou do amor, né? De você iluminar a sombra com um abraço, com acolhimento, né? Sim. O que está acontecendo, né? Qual é o aspecto emocional, o aspecto mental e por aí vai. O Gabi está falando aqui, a gente vai já falar dessa questão de acolher a sombra, que é uma questão também bem desafiadora, né? Sim. Como que eu vou acolher um sofrimento? Por exemplo, um sofrimento é uma sombra, né? Se eu estou sofrendo é porque tem algo muito errado dentro de mim, que eu não consigo compreender, eu sinto dor, eu sinto sofrimento, isso gera uma escuridão interna, e é uma sombra, né? Quando eu tenho consciência dessa dor e dessa sombra e falo, realmente tem alguma coisa que precisa mudar, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar, seja uma enfermidade, seja um vício, seja um estilo de vida que não está de acordo com o que eu quero, isso gera dor e sofrimento, eu preciso olhar para aquilo ali e ver se eu posso ou como eu posso fazer para modificar, para iluminar esta sombra, né? Então tudo que me traz desconforto está precisando ser iluminado, tudo que me traz qualquer tipo de desconforto. Tá? E são muitos desconfortos, gente. Aqui a gente podia ficar mais de uma hora só falando de desconforto, né? Desconforto com o outro, pessoas que você olha e sente uma energia estranha, a fala. É muita coisa que tem aí pra gente tomar como sombra, né? Sim. Então, assim, ao invés da gente ficar aqui só falando, citando sombra, o mais importante é: como eu faço para iluminar a minha sombra? Isso é o mais importante. O que é que eu preciso fazer para iluminar a minha sombra? Então eu até coloquei uns itens aqui que a gente vai passar para vocês, que é bem bacana, né? E como o Gabi estava falando, a primeira coisa é acolher a sombra, é abraçar a sombra. Vocês já ouviram falar em abraçar a sombra? Sim. Eu que jogo o Oráculo das Deusas, eu adoro jogar tarô, tem uma carta chamada Inanna, que é abrace a sua sombra, vai abraçar a sombra. O que é abraçar a sombra? É você olhar e falar, eu tenho isso dentro de mim. E eu vou olhar para isso e eu vou abraçar com amor e falar assim, olha, eu tenho essa sombra dentro de mim, é uma sombra muito grande, mas eu não preciso dela mais. Eu vou eliminar. Então você tem que abraçar com amor, porque o amor
Aí a gente vai falar, o amor é o oposto da dor, é o oposto da sombra. E quando eu jogo amor naquela sombra, ela some. Porque se eu jogo raiva, se eu luto com ela, ela cresce, é a mesma energia. É a energia compatível da dor, da sombra, da negatividade. Então eu tenho que olhar para minha dor, para minha sombra e amá-la. Amar a minha sombra. Olha o desafio, gente. Se você tem uma pessoa, por exemplo, vamos trazer para o concreto, né? Sim. Você tem uma pessoa que te fez muito mal, muito mal. Você olhar para ela, que é a tua sombra, que ela te trouxe muitas sombras, e falar assim, eu te amo, vai na paz, eu não preciso mais de você, gratidão. É difícil, né? Para o ser humano aqui na Terra é muito difícil. Por isso que tem tanta gente julgando tanto o outro, apontando o dedo e brigando e gerando conflito. Porque se você abraça e fala assim, o ser está equivocado, mas ele que siga na luz. Sim. É difícil, a gente sabe que é um desafio, né? O mestre dos mestres disse, né? Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, Isso. é justamente isso. Então, assim, alguns exemplos que a gente até anotou aqui, né? Depois que eu olho para minha sombra e acolho a minha sombra, vou falar uma sombra minha. Cada um vai falar que é uma sombra. Ai, meu Deus. Vou falar uma sombra minha, né? Deixa eu pensar aqui. Às vezes a gente se sente um pouco inseguro com algumas questões na vida, né? Bate uma insegurança, assim. Isso é uma sombra, tá? Uma insegurança, uma desconfiança, não sabe se é aquilo mesmo, né? Aí você fica em conflito. Isso é uma sombra. E aí eu olho e falo assim, nossa, às vezes me bate uma insegurança de alguma coisa, por que será, né? Aí você tem que começar a buscar, por que será que eu tenho essa insegurança? Será que eu já sofri algumas coisas no passado? O que me traz essa instabilidade, né? Aí eu tenho que começar a conversar com a minha sombra. Pô, insegurança, fala aí pra mim, de onde você vem? Por que você tá presente? Por que toda hora tu vem me visitar? É mais ou menos por aí, né? Você começa a conversar com a tua dor. O que você quer dizer pra mim? Vamos bater um papo? Mais ou menos por aí. Parece coisa de maluco, mas não, é um pouco, né? É um pouco. Mas você começar a conversar com as tuas dores. E aí, daqui a pouco você tá abraçando e fala, pô, eu não preciso mais de você, não precisa vir me visitar mais, eu não quero mais essa insegurança, eu não quero mais essa dor, eu quero que você vá embora. E aí você começa a fazer todo um trabalho interno de eliminação dessa sombra. Bem por aí. E a gente pode fazer até diferente, né? Perguntar para essa sombra, por exemplo, perguntar para uma sombra de ansiedade, sentar, faz assim, ó, faz um café, né? Bota uma xícara, serve um café, 2 xícaras, né? Uma para você e outra para sua sombra. Serve o café. E bate um café, um chá, né? Você sentir melhor. Vamos dizer que a gente vai pro hospício daqui a pouco, mas é exatamente Começa isso. a bater um papo com a sua sombra. Vem cá, minha filha, conta pra mim o que está acontecendo na sua vida. Por que você sofre tanto? O que te motiva a ser do jeito que você é? Né? O que te motiva a ser tão ansiosa, né? No caso, é sobre a ansiedade. Ele está conversando, né? Com a ansiedade. Conversando com a ansiedade, que não respira, que não presta atenção nas coisas, que não tem paciência. E aí você já pega várias outras coisas ao redor, né? Um desejo pelo futuro, né? Não consegue viver no momento presente. Então, tudo isso faz parte de um processo de acolhimento. Sim. Como a gente gostaria de ser acolhido? Né? Como que a gente gosta de ser recebido? A gente chega num lugar, a gente gosta de ser enxotado, de ser... não, sai daqui, eu não quero ver você... A gente gosta de ser abraçado, de ser acolhido. Né? É como se você fizesse uma amizade com a tua sombra. Sabe assim, uma amizade? E aí você abraçasse ela e ela se integra com o teu ser de luz. Sim. Ela não vai mais querer te prejudicar, tá? É bem por aí, gente. A gente acolher essa sombra é bem por aí. A gente agregar. Se você começa a querer não olhar, não quero, eu tenho medo de alguma coisa, não, mas não quero nem olhar pra esse medo. Não tenho medo não. Tem sim. Ele vai ficar batendo na tua porta. Eu estou aqui, você não conversa comigo, você não fala comigo, então eu vou te infernizar. O medo vai ficar ali com você. Se você fala, que nem o cara falou, senta aí, medo. Por que você
tá aqui querendo falar comigo o tempo inteiro. Vamos lá. É psicológico, gente. É assim que funciona, né? Então, tudo dentro da gente, né? Conversar com as nossas sombras. E aí a gente trouxe algumas técnicas, né? Sim. Que a gente quer ensinar pra vocês. Muitas pessoas aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Olá, Cris, mestra querida. Namastê, Cris. Gratidão pela sua presença. Rosana, prima querida. Gratidão, boa noite. Cris diz que está acolhendo a sua sombra, eu também estou acolhendo a minha, Gabi está acolhendo a dele. Todos nós temos que acolher as nossas sombras. Ah lá, e aí a Andréia França falou cafezinho com medo também, sim, medo, ansiedade, tudo isso deve ser acolhido, gente, tá? O medo, ó, uma dica, hein? Para quem tem medo, quem não tem medo, né? Para quem tem medo, ou aquele que já superou o medo, né? O medo, no fim das contas... Ó, detalhe de uma das pétalas dos chakras, hein? O medo é o medo da morte. Sim. Todo medo, no fim, a raiz do medo pode ser medo de altura, medo de viajar de avião, medo de viajar de navio, medo de andar de barco, de nadar, de entrar na água, de entrar na cachoeira. Qualquer medo. É medo do da perigo, morte. do perigo, da morte. Por quê? Medo da morte, porque a morte é desconhecida. E para a nossa mente, tudo que é desconhecido é terrível, terrível. Então, como não é que a gente, assim, então eu vou ter que enfrentar a morte, eu tenho que fazer esportes radicais, eu tenho que ir lá. Não necessariamente. Né? Mas na realidade a gente precisa compreender o que é o processo. Se a gente compreende os processos da vida e da morte, e normalmente quem traz esse conhecimento são as religiões, né? As religiões, elas têm essa função de fazer esse religar da nossa consciência, explicar os processos da vida e da morte. Uma religião que é muito acolhedora com o processo de vida e morte é o Espiritismo, né? Sim, sim. Toda clareza a respeito do processo vida-morte, do ciclo vida-morte-vida, aí tem xamanismo, e assim por aí vai. Então, quando a gente começa a estudar, se a gente tem medo de alguma coisa ou receio de algo, estude aquilo. Porque quando a gente estuda, a gente faz o quê? Ilumina. A gente conhece, né? O conhecimento, não só conhecimento intelectual, gente, não é só de conhecimento intelectual, nem só de conhecimento intelectual vive o homem. Com certeza. Né? Mas o pão nosso de cada dia, que a gente pede na oração do Pai Nosso, ele não é só pão para o estômago também, ele é pão de consciência, ele é pão para a alma, né? Então, quando a gente vai estudar alguma coisa, pode ser que a gente encontre informações falsas, pode ser que a gente tenha que dar voltas, mas aquele verdadeiro buscador encontrará, né? Sim. Pedir e vos dará, bater e abrir-se-vos-á, né? Tá lá na Bíblia. Tem gente que não gosta muito desse livro, né? Dá aí pano pra manga, a gente não vai ficar dando esse pano, a gente vai puxar o pano, mas existe muita sabedoria sim, tá? Vamos falar desculpa. E vamos falar desses processos, né, de iluminar, né? Iluminar o medo através do conhecimento da ciência da vida e da morte, o que acontece quando morre, o que acontece quando não morre, o que acontece quando a gente dorme, gente, porque a gente quando dorme a gente faz uma pequena morte, todo dia a gente, né? Morre um pouquinho, faz um desdobramento astral. Sim. Então quem tem medo da morte vai estudar desdobramento astral e o medo da morte se dissipará. Agora eu vou trazer aqui, vamos ver se você tem medo da morte. Chama a morte para conversar com você, dá um cafezinho para ela, bate um papo com ela. Até calafrios. Né? Então é uma sombra, né? Se você tem medo e fala, morte, senta aí, vamos lá, vamos bater um papo. Você não vai me levar agora, tá na minha hora, não vou. E aí? Né? E esses papos, né? Eles podem ser feitos da mesma forma que a gente está falando aqui, que a gente pode literalmente sentar à mesa e fazer isso, mas se a gente não abrir o nosso coração e a nossa mente, a nossa cabeça e trazer o silêncio, né, para escutar, a gente não vai conseguir entender o processo, né? Então a gente precisa aprender muito a escutar. Eu vejo muito ser humano falando muito e escutando pouco. Sim. Né? E então o processo de recolhimento, de meditação, de respiração, de se acalmar, gente, é um mecanismo de controle do corpo, de controle da nossa mente. Né? Então, ansiedade e depressão são doenças, sim, são doenças patológicas, né? São, obviamente, doenças psicológicas, são patologias psicológicas.
de uma falta de entendimento ou uma falta de organização do nosso corpo, do nosso sistema, da nossa mente, das nossas emoções. Então, como a gente deixou tudo muito solto, se nós, que somos a nossa consciência, que somos aqueles 3 a 10% da nossa mente, da nossa capacidade cerebral, que seja, e que está aqui para coordenar corpo físico, emoções, pensamentos, se esses 10% não assumirem as rédeas, a responsabilidade, né? A gente fala do mago, né? Dos 4 elementos, dos 4 corpos, se nós não assumirmos essa responsabilidade sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, que a gente o que a gente fala, o que a gente faz e como a gente faz, se a gente não assumir essa responsabilidade, alguém vai assumir. Sim. Porque se eu estou aqui, tenho essa capacidade, não estou fazendo nada, alguém vai pegar e vai falar assim, ô fulano, faça tal coisa. Faça isso, faça aquilo, vai pra lá, vai pra cá. Né, ciclano, faça tal coisa. E isso vem, às vezes, por mensagens. Alguma coisa que a gente assiste na TV, às vezes algum filme que passa uma mensagem meio estranha, meio torta. E não precisa estar fazendo nada para isso acontecer. Isso acontece o tempo inteiro. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Se a gente pegar, falando na astrologia, né? Dando um movimento astrológico, né? Cada astro tem aí a sua função e tem um campo gravitacional que influencia o ambiente. Está todo mundo se influenciando, né? Se eu estou aqui parado, se eu não firmar minhas pernas aqui, no caso eu estou sentado, né? Mas se eu estivesse em pé, se eu não firmar minhas pernas, o tempo inteiro tem vento batendo, me empurrando para um lado e para o outro. Né? Eu fico que nem um lenho no mar, né? Pega um pedaço de tronco, joga no mar e fica observando ele. Ele só fica assim, né? Boiando. Sendo levado pelas onda passa, circunstâncias. onda volta. Ele vai e ele não tem direcionamento, porque ele não tem a vontade própria. Então, mas nós, seres humanos, somos dotados de vontade própria. Sim. E quando nós não reconhecemos esse poder que nós temos, esse poder da vontade, da força de vontade, nós sofremos na vida. Então, aí a grande pergunta para vocês. Vocês querem continuar sofrendo na vida? Se tem alguma vida, se tem alguém que está sofrendo, quer continuar no sofrimento? Ou quer viver na alegria e na plenitude na vida plena, né? Na vida Por mais íntegra? problemas que você possa ter, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui com muitos problemas sérios, Sim. né? Então, por mais problemas que você possa ter, não tente olhar algum lado bom, sempre vai ter um lado bom da moeda, sempre, né? Por mais que você seja uma dificuldade para você, olhe, porque se você focar no problema, ele cresce. Sim. Se você desviar do problema, ele não cresce. E como a gente já falou pra caramba, faltam só 15 minutos de live, a gente precisa falar das coisas que a gente precisa, como resolução das tuas sombras, a gente vai agora falar. Vamos falar agora de Porque como só resolver tem as nossas 15 sombras. minutos A gente de já live. falou um A gente já pouco. falou muito. Então vamos lá. Eu trouxe alguns itens aqui que eu queria passar pra vocês que servem muito pra gente iluminar as sombras. O primeiro deles é uma técnica que quem souber escreve aqui pra mim. Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de iluminação das sombras, das nossas sombras internas. Então eu vou ensinar pra vocês, é muito simples. Ho'oponopono você vai falar 4 palavras mágicas pra tua sombra. Aquela história de servir o cafezinho pra sombra, serve o cafezinho lá pra sombra que você quer iluminar. Um medo, uma insegurança, um vício, um mau humor, uma ansiedade, a morte, qualquer coisa que você queira iluminar. Serviu o chazinho, o cafezinho, você vai olhar pra ela na sua frente e vai falar assim: sombra, tal, eu sinto muito, você me perdoe, eu te amo, gratidão, mas eu não preciso mais de você, você pode ir embora. Vai falar várias vezes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, eu não preciso mais de você. Então repitam comigo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Pode ir embora, eu não preciso, você não precisa mais me assombrar, porque assombração vem de sombra.
né? Sim. Então eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Feche seus olhos agora e diga para suas sombras: sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pode ir embora, não precisa mais me assombrar. E aí você vai fazendo isso todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Toda vez que aquela sombra vier pra você e você se der conta, diga pra ela: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada. Anotaram as palavras mágicas? Ho'oponopono. Não vou me aprofundar nessa técnica, senão não dá tempo. Vou passar para outra agora, tá? Depois de você aprender o Ho'oponopono, primeira técnica, você vai também aprender a técnica da chama violeta. A chama violeta, o Gabi pode explicar um pouquinho agora. Explica a chama violeta. Chama violeta. Gente, chama violeta é só usar a imaginação, né? A gente precisa usar a imaginação. Para quem, às vezes, não... A imaginação tá meio travada, pode desenhar também. Se quiser, Ou pode né? acender uma fogueira. Pode acender o e fogo, imaginar que ela tá o fogo violeta também. mudou de cor de vermelho para violeta e que a cor violeta ela serve para transmutação, né? A gente fala na cromoterapia, ela trabalha um processo de transmutação. Pega uma coisa de uma forma, em um estado, e leva para outro estado. E normalmente esse processo de transformação causa uma elevação, né? Então se a gente pegar, é que nem pega o gelo e bota o gelo numa caneca, liga a caneca, liga o fogo, né? Acende o fogo e bota a caneca. Ali vai, do gelo vai para o líquido, né? Para a água, e da água vai para o vapor e vai secar e vai se transformar e virar purpurina, né? Então as coisas passam por um processo de transformação muito intensa com a chama violeta, né? Então imagine um fogo purificador, um fogo que tem uma capacidade de transformação de qualquer situação. Ele transforma, ele queima, ele limpa e... joga a tua sombra para transmutar, né? E aí depois a gente bota outra cor, né? Depois que você queimou aquilo que você quer queimar, transmutou, liberou, você pode inclusive fazer as duas técnicas juntas. Queima na fogueira violeta, sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada, e manda ver. Sim. E aí, depois que queimou, você tem que trazer uma cor para preencher a cinza que ficou, perdão. Para preencher a cinza que ficou, né? Você queimou algo, então tem um espaço vazio. Traz uma cor azul, uma cor branca, uma cor rosa, sim, uma cor amarela, né? Para colocar, para preencher aquele espaço com luz, né? Sim. Com luz, traz uma luz. Queima o defeito, a sombra e traz a luz, né? O que é a luz? Então, se a gente falar do medo, sendo a sombra, a luz seria a coragem, podemos dizer, sim, né? Sim. Então, que cor traz coragem para vocês, né? Representa coragem. Pode ser um vermelho, pode ser um azul. Um laranja, sei lá. Um laranja também. A laranja é mais alegria, né? Mas assim, o medo seria mais tristeza, alegria. Um amarelo também. Amarelo, isso. Mas uma cor que para vocês, o que seja representação, né? Ou pense em alguém, um arquétipo, falando arquétipo é assim, uma peça, um ícone da história, né? Por exemplo, Apolo, né? Como Deus. Como corajoso, né? Como guerreiro. Então, isso, então, gente, tem tanto exemplo dentro aí da nossa história, a mitologia é muito boa, arquétipos é uma ferramenta, uma outra ferramenta aí pra gente iluminar a sombra. Arquétipos, conectem-se com arquétipos, né? Estudem os arquétipos, né? O que são, por exemplo, arquétipo? Por exemplo, Cleópatra. Cleópatra foi uma pessoa ícone, né? Dentro da história da humanidade. Ela tornou-se um arquétipo pelas qualidades, então, que ela tinha, né? Obviamente tem um lado sombra também, tem os defeitos, mas nós estamos buscando as qualidades. Então, quando uma mulher precisa de um empoderamento, ela pode utilizar o arquétipo da Cleópatra. Se ela se sentir muito cansada, com desânimo, ela pode usar o arquétipo da Cleópatra. Os homens, né, podem usar Apolo, Dionísio, Hermes, Hércules. Figuras da história, né? Da mitologia. Da história. Estou falando aqui, citando um pouco da mitologia grega, né? Júpiter na mitologia romana, enfim, tem na astrologia lotada de arquétipos
E tudo isso essas são ferramentas que a gente pode Que se te conectar. fortalecem também. A forma como que a gente utiliza ou se conecta com os arquétipos é como se fosse não é bem um espelho, mas é algo em que eu quero me espelhar. É uma inspiração. Uma inspiração, Pronto. muito bem. É uma inspiração. Algo que me inspira e que eu quero seguir esse exemplo. Então, quando eu me conecto com isso, essa energia cósmica de sabedoria, de consciência, vem até mim e me ajuda a me transformar. Isso aí. Gente, e assim, a gente já queria falar mais coisa, mas não vai dar tempo, porque já são 8h23. Daqui a 7 minutos a live acaba. Então a gente queria encerrar, né? Tem algumas outras dicas aqui, mas deixa para uma próxima live. Mas a gente queria encerrar falando para vocês que esse mês de dezembro a gente vai fazer um retiro aqui em Goiás, em Alto Paraíso, com todo esse tema e com muitas vivências. É um retiro que é para iluminar a nossa sombra. Sim. E esse retiro, olha, eu vou falar para vocês. Ele é num lugar mágico, maravilhoso, com energias curativas, tá? A gente falando de cura, energias curativas. É o Rio São Miguel que passa na pousada. É uma energia que para quem é sensitivo vai perceber. É um lugar de cura mesmo, tá? Sim. E que se você tiver oportunidade, quiser sentir no teu coração que você precisa vir, vem. Vem, fala com a Anne, fala com o Núcleo Chante, fala comigo, fala com o Gabi, entre em contato com a gente passa tudo pra vocês. Vai ser em dezembro, sim. 10, 11, 12. Portal 12 do 12, hein, gente? Tá precisando de uma força extra para ajudar a iluminar a sombra, venha pra cá que a gente vai trabalhar todo mundo. Tá precisando de vida? Aí a gente vai encerrar, assim, de uma forma bem importante, né? A gente convida você pro retiro e assim, gente, se você tá vivo, às vezes você tá vivo, mas tá morto, porque você tem tanto medo da morte que você não vive. Então a gente precisa, se eu tenho vida, se meu coração bate, eu preciso viver. Eu preciso viver, eu preciso fazer minhas coisas. Se eu tô morto em vida, eu não tô vivendo. Pra que eu tô aqui? Sim, e se a gente não anseia pela vida que a gente tem, a gente já tá morrendo. A gente já tá morrendo. Então aproveitem, gente, acordem, respirem, aproveitem nesse exato momento. Inspirem com intensidade, sintam a vida entrando, prana, a energia, o oxigênio entrando através da respiração. E criem a vida em você, criam. E ancora essa vida que nós somos, ancora essa vida no corpo e vivencie a vida. Em equilíbrio, sim, em equilíbrio para não colher desequilíbrio depois, né? Mas viva. É importante a gente viver, é importante a gente acordar todos os dias e agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, de experienciar a vida, de aprender. Antes de dormir, agradeçam pelo dia, pela experiência. Gente, a gratidão é uma outra forma de iluminar a sombra. Sim, agradecer uma forma por tudo. Fantástica de agradecer iluminar a sombra. Até pelos desafios, porque eles nos fazem evoluir. Nos fortalecem. E mais uma coisinha antes que caia a live, amanhã é dia 11 do 11. Eu que acredito nos portais multidimensionais, né, e nas datas, nos números repetidos, não sei se aqui tem alguém que curte ou se... Numerologia. 11 do 11, amanhã é um dia para você iluminar a sua sombra. Amanhã é um dia para você fazer a sua alquimia, trazer para você aquilo que você quer. Fazer desse dia, amanhã, um dia especial e mágico. Acredite na magia da vida. A magia da vida existe. Então, tudo aquilo que você precisa e deseja, se conecte amanhã nesse portal 1111. Qual sombra você quer iluminar amanhã? Ilumine. Gente, gratidão. Vamos encerrando aqui a nossa live, 8h26. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, Andréia, gratidão, muito obrigada a todos que estão aí presentes, que entraram. Essa live fica gravada, se você quiser compartilhar com alguém, se você gostou do que foi dito aqui, depois quiser compartilhar, a gente vai colocar no Instagram, no Facebook, no YouTube, e você compartilha. Se você achou que foi produtivo a gente falar aqui, o que a gente falou aqui, sim, compartilha com seus amigos, né? Quem sabe a gente não trouxe uma iluminação para alguém aqui também com essa live, né? Beijo pra vocês. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau.